Quem tem medo da carta? A carta começa assim, abre aspas. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do Sesc Centenário da Fundação dos Cursos Jurídicos no país, o professor Godofredo da Silva Teles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a carta aos brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o reestabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Fecha aspas. E em seguida, diz que essa carta deu bons frutos. Eis o seu primeiro equívoco. Revendo a carta de 1977, tento esclarecer o ambiente em que ela foi feita. E diga-se de passagem, muito bem feita. Dentro de um centro acadêmico que reuniu e produziu mentes de grande saber jurídico, lutadores ferrenhos para o reestabelecimento da ordem constitucional do país, a carta grita pela redemocratização do país e por uma Assembleia Constituinte. Agora vamos ver a questão do governo militar em si. Estavam desgastados e com nítidos traços de corrupção nos seus quadros governamentais e sem justificativa para continuar no poder diante da crescente pressão social e política por reformas e volta à normalidade com um governo civil e eleito com voto direto. Mas na realidade o governo militar não estava fraco ou na iminência de qualquer colapso. Devolveram o país para a normalidade política com uma única condição: um governo transitório e eleito de forma indireta. O que culminou com a eleição de Tancredo Neves e José Sarney, que por infortúnio dos brasileiros foi quem governou. Não havia força pungente que lhes ameaçasse ou os colocasse contra a parede. Muito bem identificado pelos militares, foi o momento de acabar com uma exposição desnecessárias e voltar para a caserna e com o dever cumprido, combater o comunismo. O resto era chorumela, bravata política, ânimo exaltado e a necessidade de projetarem para os novos horizontes que se abriam. A carta de hoje é pífia, fraca, desencontrada da realidade. Colocam itens que em sua carta o professor Godofredo muito bem disse, aspas, deixamos de lado o que não é essencial. Fecha aspas. A carta de agora ressalta a Constituição em seus 34 anos. Porém, não ressaltam o quanto ela foi rasgada nesses últimos anos. O cenário da carta agora mais parece um bando de criança com medo da vara de marmelo após serem descobertos pela sua peraltice. A democracia não está em risco. Não há momento sociopolítico para isso. Todos os poderes da República estão em franco funcionamento. Com a liberdade de informação, o que vemos é o crescente medo da verdade vir à tona, desnudando as mazelas de uma elite usurpadora que se instalou nas entranhas do Estado brasileiro com a máxima tônica do corporativismo no legislativo e no judiciário. O poder executivo paga um alto preço pelos seus erros. E em uma derrota eleitoral fragorosa, teremos uma faxina nos seus quadros, o que aconteceu em 2018. Agora o ápice de todos os medos, o voto. Não há política sem polarização. Os políticos vão para a vitrine e imploram pelo seu voto. Hoje, pela segunda vez na história política brasileira, temos uma forte polarização ideológica. E o que provoca o maior medo é o fato das Forças Armadas garantirem a Constituição fundamentado na mesma. Seria de grande sabedoria reeditar a carta do professor Godofredo, somente substituindo o poder executivo por poder judiciário, e exigir o cumprimento da tão sonhada nova Constituição. Medo de golpe?
Que golpe? Também, sabiamente, o professor Godofredo cita o seguinte, abre aspas, declaramos ilegítima a Constituição outorgada por autoridade que não seja a Assembleia Nacional Constituinte, com a única exceção daquela que é imediatamente imposta por meio de uma revolução vitoriosa, realizada com a direta participação do povo. Fecha aspas. 7 de setembro de 2022 está chegando. E a Carta de 1977 termina assim. O que queremos, aspas, o que queremos é uma ordem. Somos contrários a qualquer tipo de subversão, mas a ordem que queremos é a ordem do Estado de Direito. A consciência jurídica do Brasil quer uma coisa só, o Estado de Direito já. Fecha aspas. Está difícil terminar esse comentário. Há muitas coisas a serem esclarecidas para aqueles que não querem ver seus erros e estão cada vez mais sedentos por se locupletarem das tetas do Estado. Mas, enfim, a história está sendo escrita. A mim só resta ler com atenção.